E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, sugestão de inscrito, hein? E dessa vez veio do inscrito Sabra Carioca. E ele sugeriu pra gente falar sobre o peixe gato de vidro, galera. Pois é, um peixe muito diferente, totalmente fora, assim, do formato dos peixes convencionais que a gente costuma ver, né? Peixe lindo demais e vamos conversar um pouquinho e quero agradecer primeiramente ao Sabra Carioca por ter dado essa sugestão de vídeo. Ótima sugestão, diga-se de passagem, tá bom, Sabra? Muito obrigado mesmo. E vamos lá, galera. Vamos agora conversar um pouquinho sobre esse peixe, né? Que é um peixe importado, é um peixe tailandês, tá? Para quem gosta de saber a origem, né, desse peixe, de onde ele veio da Tailândia, tá? É um peixe aí que chega aproximadamente aos seus 4 a 6 centímetros, talvez passe um pouquinho disso, é um pouco mais difícil, tá? Mas é um peixe muito legal, de pequeno porte, né? Que vocês podem colocar aí em grupos de pelo menos 5 a 6 indivíduos, tá? Eles vivem numa faixa de pH ali dentro do ácido para o levemente alcalino. Então, um pH ideal para dentro de aquários, eu diria que de 6.4 até os seus 7.2, 7.4 é legal para eles, tá bom? Então, é só tamponar bonitinho o pH de vocês e ser feliz. E bom, é um animal que tem um comportamento extremamente pacífico, é muito tranquilo, tem um nado tranquilo, lento, é até muito bonito de vê-lo nadando. Fica perfeito para aquários plantados, eu diria que é o local ideal para eles, eles vão gostar, até porque são peixes um pouco mais tímidos, então uma vegetaçãozinha ali dentro de um aquário ficaria muito legal, tá? Até para ter área de refúgio para eles, para se sentirem mais à vontade. O famoso enriquecimento ambiental, né? E a temperatura desse animal é clima tropical, tá, galera? Mas ele também tolera uma água um pouco mais fria, então coloquem aí entre 22 a 28 graus, já tá de ótimo tamanho. Mas pra gente aqui que mora no Brasil, eu recomendo aí temperatura de 26 a 28. Ficaria o ideal, né, para dentro de aquários. A dureza vai de 4 a 10, mais ou menos. E é como eu falei, galera, por se tratar de um peixe pacífico, logo temos que colocar peixes igualmente pacíficos. Então, ótimas sugestões de peixes para colocar junto com gato de vidro é o neon, é o tanictis também, o ramirez também funciona, entre outros tetras, que tem um nado ali tranquilo também. O próprio rodóstomo também fica bacana. Qualquer peixe que seja pacífico. Pode colocar poissilídeo, por se tratar de um peixe que também tolera um pH levemente alcalino? Pode. Só que se vocês querem ver os filhotinhos crescerem, eu já não recomendaria, porque esses peixes gatos de vidro, eles vão comer os alevinos. O que couber na boca deles, eles vão comer, tá? Apesar de serem pacíficos, se eles verem aquele alevino dando mole aí de gupe, de espadinha, né? Enfim, ele vai acabar pegando. Que inclusive... bom falar no espadinha, porque eu não recomendaria o espada junto com um gato de vidro, porque o espada geralmente ele é um peixe mais encrenqueiro, mordiscador, né? De pós-cilídeo, eu recomendaria apenas o gupe. O gupe é mais tranquilo, tem um nado mais lento, não vai estressar o gato de vidro, não tem o hábito de ficar mordiscando outros peixes, pelo menos eu nunca vi isso acontecer por parte do gupe, né? Então, eu acho que seria um peixe ideal. Peixes de fundo, pode colocar ali também coridoras, pode colocar também cobrinha cule, ficaria muito bacana. E por ser um peixe aí que pode chegar aí aos seus 6 centímetros aproximadamente e viver em grupo, eu recomendo aquários de pelo menos 100 litros. Tendo em vista que é de 5 a 6 indivíduos para eles ficarem bem juntos, mas talvez algumas pessoas fiquem um pouco relutantes com relação à quantidade, porque quando chega no Brasil, eles chegam no valor alto. A última vez que os vi, que foi ano passado, foi até lá no Mundo dos Discos que eu vi, se eu me recordo bem, posso estar enganado, ele estava na faixa dos seus 60, 70 reais. Talvez, posso estar enganado, tá? Posso estar passando uma informação errada. Mas caro ele é. Ele está dentro dessa faixa de preço. Quem souber exatamente o valor desse peixe,
Pode deixar aqui nos comentários também. Mas quando eu vim aqui no Rio de Janeiro, estava mais ou menos dentro desse valor. Então, de fato, é um pouco difícil para o aquarista ter a coragem de investir tão pesado, né? Porque se para botar 5 a 6 indivíduos, vocês vão gastar uma grana aí, né, galera? Tendo em vista que um é aproximadamente de 60 a 70, talvez até 80 reais também. Então, é um valor considerável. Então, poucas pessoas compram. Eu entendo que muitas pessoas podem até reclamar do valor e tudo mais, só que é um peixe importado, né, galera? Não tem um criador aqui no Brasil que consiga tirar essas crias, que aí com certeza ficaria muito mais barato. Mas tem aquele lance, né? A taxa de importação, tem o transporte, tem funcionário, tem toda a manutenção que acaba jogando um valor bem mais acima. Não tem jeito, tá? Todo peixe importado, ou seja, que vem lá de fora, eles vêm com um valor bem mais alto do que os nossos peixes aqui, ou até mesmo de alguns peixes que são exóticos, porém são criados em cativeiro aqui no Brasil. Aí a gente consegue baratear o preço, né? São animais onívoros, ou seja, comem de tudo, tá? Então podem servir tanto alimentos vivos como artêmias, verme do besouro do amendoim, rações de boa qualidade, podem comer qualquer coisa desde que seja de boa procedência, tá bom, galera? E eles aparecem muito pouco aqui no Brasil. Eu diria que, pelo menos aqui no Rio, aparece uma vez no ano, porque tem uma questão aí de preservação da espécie. Até hoje, pelo menos hoje que eu estou fazendo esse vídeo, né, em 2023, não existe nenhum criador que conseguiu reproduzir esses animais em cativeiro, tá? Então, eles são coletados da natureza, lá na Tailândia. Então, tem a data correta para poder coletar, assim como os neons também, só que os neons, eles reproduzem uns montes aqui em rios amazônicos, então a gente tem neon todo ano, né? Mas tem um caso aí, por exemplo, da Corydoria anã, que aparece uma vez no ano, né? Basicamente, lá para entre agosto, que aparece, né? Um pouquinho antes, dali já começa a brotar um pouquinho já em julho também. Então, tem uma data certa para a coleta, que é a época que tem abundância, né? Que tem muito desses peixes. E a mesma coisa acontece com esse gato de vidro. Existe até alguns boatos que esse peixe tem diminuído bastante na natureza devido a algumas coletas ilegais. Infelizmente, isso acontece, tá? Acontece até com os nossos aqui do Brasil também. Então, infelizmente, enquanto tiver o homem ali, ele vai continuar coletando, às vezes até contra a lei, né? Contra leis de preservação, porque tem a data certa. Só que tem gente que não respeita essa data e acaba coletando e uma hora pode ser que acabe. Talvez não agora, mas há um risco, né? Por isso que cada vez que passa, esse animal vai sumindo do cenário do aquarismo. Porque antigamente, há muitos anos atrás, ele aparecia com muito mais frequência. Agora tem diminuído muito. Talvez até o valor tenha sido elevado justamente por causa do seu grau de raridade, né? Então, fica aí uma informação interessante para vocês, tá bom? Comprar esses animais sempre em épocas certas e geralmente quando chega aqui no Brasil é fruto desse tipo de coleta legal. Mas ele é muito distribuído lá na Europa, muita gente tem esse peixe, muita gente mesmo, é bem comum, eu diria, em alguns países da Europa. Aqui no Brasil, como é bem distante, né, a Tailândia daqui, então acaba ficando sempre por último, chega pouca coisa, né? Somente alguns lojistas têm a coragem de comprar, porque tem a questão de todo o transporte, o animal vem de muito longe, estressado, alguns perdem esse animal durante o transporte mesmo, então tem esses grandes riscos, né, que acaba também encarecendo justamente por causa desses detalhes, tá bom? Então, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse peixe. É um peixe muito bonito. Não recomendaria para iniciantes, justamente pela questão do valor, do grau dele que pode vir um pouquinho estressado da viagem. O animal pode acabar partindo para outro mundo. Mas não quer dizer que um iniciante não possa dar uma bela estudada, entender como é que funciona mais o animal, ter um aquário bem mais estabilizado, maturado, entender as necessidades desse peixe. Aí, beleza, não tem problema nenhum. Tá? Até porque é um animal que desperta muita curiosidade, ele é muito diferente do habitual, né? A gente consegue ver ele todinho por dentro, ver como tudo está funcionando ali dentro, então isso é muito interessante, né? Lembra até
o corpo do camarão fantasma, que a gente consegue ver todo o sistema ali do animal, os órgãos dele, né? É muito interessante, tá bom? Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço, valeu!